Bem, a programação de hoje ela é voltada exatamente para o direito militar, o mercado de trabalho para os advogados. Então, com este intuito, nós vamos aí tentar fazer uma conexão entre o direito militar, entre a justiça militar, entre as instituições militares e o campo reservado ao advogado para atuar nas diversas instâncias, nas diversas esferas, né? Eu sei que muitos aqui nunca tiveram contato com o direito militar, né? Outros são atuantes, são renomados, são pós-graduados, né? E eu vejo aqui muitas fisionomias aí que conheço, são amigos nossos, né? Se eu for nominar aqui, eu vou me perder. Então, eu faço um cumprimento genérico. Mas quero acreditar que a maioria dos presentes aqui não tiveram contato ainda com o direito militar. Então, a ideia é exatamente essa. Nós falarmos sobre este campo muito antigo, que é o direito militar, que é a justiça militar, que há exatamente 205 anos existe, né, e é prestigiado no nosso território brasileiro, né? Em 1805, o direito militar aqui é oficializado com a vinda da família real, Dom João VI, quando institui, quando funda, quando cria a justiça militar. A justiça militar, que é a época, né, do Império, tal, Estado unitário, né, genuinamente brasileira, passou a ser o marco de nossa justiça no país. É a justiça mais antiga, indiscutivelmente. Todavia, também é a justiça menos conhecida. É a justiça especializada no nosso país, ao lado da justiça do trabalho, da justiça eleitoral. Todavia, é uma justiça desconhecida por vários motivos. Primeiro, porque o direito militar não existe na graduação do direito. Existem cursos aí esporádicos a nível de pós-graduação que tratam do direito militar. Isso nós estamos falando no Brasil, né? Se nós formos computar hoje, nós teremos aí 3 ou 4 cursos de pós-graduação no Brasil, não mais que isso, tratando do direito militar. Poucas exceções na graduação, tendo lá uma previsão no programa curricular do direito militar. Então, por esses fatores todos e outros mais que nós poderíamos enumerar, acabamos tendo o direito militar desconhecido. Então, a proposta nossa, da OAB, em escolher essa palestra, efetivamente, é trazermos aqui aos senhores este universo, este horizonte, que vai possibilitar ampliar o raio de atuação profissional. O que nós temos verificado aí no dia a dia é que este número respeitado, volumoso de advogados, né? Eu queria aqui aproveitar a doutora Antônia, que é lá do Piauí. Eu não sei quantos advogados o Piauí tem. Eu sei que São Paulo são 350 mil. A doutora saberia dizer? Não, não saberia dizer. Mas evidentemente que deve ser um número bem inferior a São Paulo. Então, esses 350 mil advogados, o que nós temos observado? Algumas áreas do direito elas estão congestionadas, elas estão até, vamos dizer, muito disputadas, né, pelo volume de advogados. O número de faculdades que nós temos, né, que é também muito grande, o número de formados ano a ano. Todavia, né, no que tange ao direito militar, ainda o direito militar é um desconhecido, é um campo pouco explorado. Tá? Isso tanto na esfera judicial como na esfera administrativa. E é aquilo que nós vamos expor aqui para os senhores, né? Então, dentro desta breve introdução, né, vou procurar ser breve na introdução, nós vamos abordar o tema. Não poderia aqui também deixar de registrar alguns pontos importantes aqui da própria OAB, né, que cedia e que está sendo aí congratulada nesta semana, né, porque ela é a casa do advogado. Veja só, a gestão do presidente Luiz Flávio Duros, nosso respeitado e sempre presidente da OAB, inaugurou aqui em São Paulo a Comissão de Direito Militar.
Então, esse é um fato significativo, importante. Este fato aqui o doutor Norberto poderia até depois dizer com mais tranquilidade, porque ele foi designado o primeiro presidente da Comissão de Direito Militar. Não é isso, doutor Norberto? Então, não poderia deixar passar este registro histórico. E veja, aqui em São Paulo, né, com a grandeza de São Paulo, com a qualidade dos advogados que possuem habilitação aqui, o cadastro, a carteirinha de advogado aqui em São Paulo, nós tivemos o primeiro Congresso de Direito Militar, aqui na gestão já do doutor Norberto Gomes, que está aqui. Aliás, um congresso que foi contemplado aí de êxito, né, maravilhoso, e marcou aí a Comissão de Direito Militar. E a partir deste marco, as subseções da OAB começaram a criar, então, a sua Comissão de Direito Militar. E aqui, só para concretizar esta introdução, que confesso para os senhores não foi programada, está sendo de improviso, nós vemos aqui presente o nosso doutor Rides aí, na Comissão de Direito Militar de Santo Amaro. Muito bem. Dito isso, eu faria uma retrospectiva, já abordando o tema agora, recente, né? A emenda 45 à reforma do Judiciário. Aqui começam as grandes mudanças no âmbito do direito militar e da própria justiça militar, né? Veja, justiça militar é um segmento do Poder Judiciário, é um segmento especializado do Poder Judiciário. Daí nós temos, em todo o Brasil, em todas as unidades da Federação, a justiça militar presente, seja em primeira instância ou até mesmo em segunda instância, com uma leve oscilação, né? A primeira instância existe em todas as unidades da Federação, que é o juízo de primeiro grau, que vai conhecer os crimes que envolvam os militares estaduais, né? Nós vamos falar aqui de militares. Quem são os militares no Brasil? Segundo a nossa Carta Magna, os militares no Brasil são os militares federais ou da União, Marinha, Exército, Aeronáutica, nossas Forças Armadas, e os militares estaduais, né? Os policiais militares e os bombeiros militares. Aqui em São Paulo, como praticamente exceção, nós temos uma única corporação estadual contemplando, né, diversos serviços na grandiosa e gloriosa Polícia Militar, e o Corpo de Bombeiros é um desses serviços integrado à Polícia Militar. Mas na maioria das unidades da Federação nós temos a Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiros Militar, né? Muito bem. Então, voltando aqui à nossa emenda 45. Alguns pontos eu elenquei aqui para nós fazermos uma pequena reflexão. A emenda 45 reformou parcialmente o judiciário, né? Houve um fatiamento aí na reforma, na PEC, né? na proposta de emenda constitucional, e no que tange à justiça militar, apenas a justiça militar estadual foi alcançada pela reforma do judiciário, de forma tal que as mudanças, as inovações existentes no âmbito estadual ainda não ocorreram no âmbito federal. E nós vamos ver uma flutuação entre competência, entre estrutura da JME, Justiça Militar Estadual, da JMU, Justiça Militar Federal. Vamos lembrar aí alguns pontos marcantes aí da reforma do judiciário, a súmula vinculante, né, que tantas questões já dilucidou, já instituiu no nosso ordenamento jurídico, né, pela nossa mais alta corte, o Supremo Tribunal Federal. Foi criação, então, da emenda 45. A extinção das férias coletivas dos juízes, né, que era algo reclamado, e isso aconteceu, né? Obra também da nossa reforma. A extinção dos tribunais de alçada nos estados, aqui diretamente envolvendo a justiça militar. Veja, com a extinção dos tribunais de alçada, o que ocorreu? Os TACs, né, os tribunais de alçada civil ou criminal, aqui em São Paulo tínhamos o saudoso Tribunal de Alçada Criminal, foram extintos para
serem englobados pelo Tribunal de Justiça. São Paulo, como é que ficou? São Paulo passou a ter, então, 2 tribunais. O Tribunal de Justiça, né, e o Tribunal de Justiça Militar. Assim também ocorre no estado de Minas Gerais e no estado do Rio Grande do Sul, que são os únicos 3 tribunais, os únicos 3 estados que possuem o Tribunal Militar. Nos demais estados do Brasil, as unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, possuem como órgão de segunda instância o TJ. Então, são os desembargadores que conhecem dos recursos dos crimes militares realizados nas auditorias militares, né? As auditorias militares nada mais são do que a denominação tradicional, que vem lá de Roma, auditoria, equivalente à vara, né? A vara criminal. Hoje, inclusive, no âmbito estadual, nós temos a auditoria civil, né? Seria inimaginável aí, antes da reforma do judiciário, se imaginar matéria civil na justiça militar, mas isso é uma realidade decorrente, então, da reforma do judiciário. Muito bem, a celeridade dos processos, né, que foi incorporado ao rol de garantias individuais, fundamentais, né, importantíssimo, como garantia ao cidadão, né, em especial o advogado que representa e que defende os interesses do cidadão, e as alterações na justiça militar. Essas eu vou deixar para falar ao longo da palestra, né, que serão aquelas, me parece, mais interessantes aos senhores. Muito bem, comecemos então aí pelo mapeamento constitucional da justiça militar e, obviamente, estaremos falando do direito militar, que é a ferramenta aí de competência das justiças militares, né? Não só das justiças militares, porque nós vamos falar do direito administrativo militar, nós vamos falar do direito disciplinar militar, nós vamos falar também do direito previdenciário militar, nós vamos falar do direito administrativo militar. E veja, todos esses segmentos são campos de trabalho, né, interessantíssimos para o advogado, mesmo para o estudante, para aquele que está aí se preparando para atuar já como advogado, está prestando o exame da OAB, né, o respeitável exame da OAB. Então, nós temos um universo aí de opções dentro do panorama militar que comporta a atuação do advogado. Então, falemos um pouco lá da competência da justiça militar, mas situando a justiça militar dentre os órgãos do Poder Judiciário. Artigo 92, né, ao lado lá de tribunais superiores, né, de tribunais especializados, a justiça militar, então, indiscutivelmente é um órgão do Poder Judiciário. Assim como o próprio CNJ, que foi criado pela reforma do Judiciário, né, o nosso importante CNJ, que tantas questões já padronizou, implantou, decidiu, melhorando o atendimento, o serviço público, né, o serviço judiciário e tal. E, obviamente, trazendo benefícios aí incalculáveis, imensuráveis aí para os advogados e para o cidadão em particular. Muito bem. Dentro da Constituição, nós temos, então, a disciplina da Justiça Militar Estadual e da Justiça Militar da União, previstas lá no artigo 124, a JMU, e no artigo 125, a JME. Brevemente falando aqui, para a JMU, a competência de processamento, a competência para conhecer dos processos, está estritamente vinculada à questão criminal. E veja, a questão criminal que deve envolver, que na maioria dos casos envolve os integrantes das Forças Armadas, mas também, eventualmente, os civis. Isso quer dizer, então, que no âmbito da JMU, o civil pode praticar um crime militar. Já no âmbito da JME, opostamente, a Justiça Militar Estadual só cuida de questões envolvendo os militares estaduais. Questões criminais e questões cíveis. Então, nós já temos uma diferença aí substancial. E veja, como eu falei que a emenda constitucional ela foi fatiada,
a JMU também vai alcançar essa mesma disciplina, esse mesmo status. É que o poder constituinte, né, os nossos constituintes, acharam por bem irem reformando o judiciário, né, que é complexo aos poucos. Por isso, então, a JMU está diferente hoje da JME. Nós podemos até dizer que, pela primeira vez na história, a JME avançou mais que a JMU, né, porque a origem foi a JMU, foi o STM, o Superior Tribunal Militar. Depois vieram, então, as justiças militares dos estados. A história é essa, né? Mas tivemos uma inversão agora com a reforma do judiciário. Sem nos aprofundar muito, né, vamos aqui destacar que, no âmbito civil, o texto constitucional reservou à Justiça Militar, na matéria civil, conhecer das ações judiciais disciplinares. Esta expressão, né, específica, ações judiciais disciplinares, é o resumo do direito civil no âmbito militar. Para falarmos em outra linguagem, o que são as ações judiciais disciplinares? São todas as questões, e muitas questões, que discutem a questão disciplinar, o regulamento disciplinar, os procedimentos, os processos demissório, né, os processos que envolvem as praças não estáveis, estáveis, né, a demissão de oficiais. Para ter uma ideia, São Paulo, né, a nossa gloriosa Polícia Militar, ela possui um efetivo hoje de 100 mil homens e mulheres. Então, para nós termos uma ideia aí, nós temos um exército de advogados, né? São 350 mil advogados em São Paulo, mas nós temos, cuidando da segurança pública diuturna no nosso estado, temos orgulho de falar isso, 100 mil homens e mulheres, né, escalonados, distribuídos aí ao longo do dia, da semana, do mês, atendendo aí o 90, milhões de chamados aí de socorros, de emergência e tal, e prestando um serviço de altíssima qualidade, né? A ponto de hoje nós podermos estar aqui tranquilamente conversando, aí, trocando ideias, tal, também sobre o direito militar, e seguramente protegidos. E se existe essa segurança, nós temos que dividir, nós temos que reconhecer esse estado de tranquilidade à nossa Polícia Militar, sem dúvida. Não só ela, evidentemente, a nossa também gloriosa e respeitável Polícia Civil. Mas, no plano prático, não é a Polícia Civil que faz policiamento. Quem está diuturnamente aí, em qualquer esquina, na periferia, no centro da cidade e tal, que está correndo aí as emergências, os salvamentos no Corpo de Bombeiro, na parte ambiental, nas estradas da rodoviária, né, ou até mesmo aí nas manifestações aí, que nós começamos a conviver de um mês para cá, é a nossa indispensável Polícia Militar. Mas voltamos aqui à nossa apresentação, falando um pouco de um tipo de delito. Eu não vou me estender, é uma palestra aqui de apresentação do direito militar. Se nós pegarmos os homicídios, como são tratados os homicídios na JMU e na JME? Veja, o homicídio é o delito mais caro que nós temos na humanidade. Não tem um delito que seja mais grave que o homicídio, né? A vida. Então, pegamos o homicídio e nós vamos ver o tratamento como é. Veja só, na JMU, se ocorrer um homicídio envolvendo um militar contra outro militar, e ambos do serviço ativo, esta matéria será de competência da Justiça Militar da União. Veja que regra importante é essa. Definida onde isso? No Código Penal Militar, no Código de Processo Penal Militar. O Código Penal Militar, ele tem uma característica interessante. Ele define quando existe o crime militar. E, ao definir quando existe o crime militar, automaticamente ele já delimitou a competência da Justiça Militar. Obviamente que o Código de Processo Penal Militar vai o quê? Vai dar uma vida a esta regra material. Então, o artigo 9º lá do nosso Código Penal Militar, para quem não conhece, é aquele que vai dizer em que situações o militar pode vir a praticar um fato
que, se for típico, será militar. Exemplo, se o militar está de serviço e ele tira a vida de uma pessoa, vai atender uma ocorrência, o chamado de 90. A viatura policial vai atender, está acontecendo algum problema lá, é um roubo, é um assalto, é um furto, é uma briga, vai para lá. E chegando, os policiais são recebidos a tiros, seja lá um embate, uma troca de tiros. Se o policial tirar a vida de um delinquente nessa situação, veja, essa situação indiscutivelmente é um crime militar. Por quê? Porque o militar foi acionado em serviço para defender a sociedade e ali se deparou com uma situação, né, insolúvel, inviável, inevitável, teve que se defender ou teve que defender a terceiros, né, numa legítima defesa própria ou de terceiros. Então essa questão é um dos exemplos que o crime será militar. É isso que eu estou colocando. Bom, e se ocorrer lá na JMU um crime de militar contra um civil? Indiscutivelmente, num caso de militar de serviço, a competência será da justiça militar. Então, militar versus civil, se o militar tiver de serviço, se for em atividade, o crime é militar. Bom, seja doloso ou seja culposo o crime. Agora vamos para a JME. Como é que fica a regra dos homicídios? Se o militar for da ativa e se ele tirar a vida de outro militar da ativa, a regra é a mesma. O crime é militar. Tá. Agora vamos ver o caso de um crime de homicídio culposo, de um militar que tira a vida de um civil. Vamos exemplificar para ficar mais agradável. Imagine só um corpo de bombeiros é acionado para debelar um incêndio, né? Então, existe aquele alarme no quartel, os policiais estão lá de prontidão, saem como devem sair, né? Se arrumando na saída do quartel, mas todos ali prontos para o combate, e a viatura se desloca com uma velocidade necessária, devida, tem que desrespeitar a sinalização de trânsito, dependendo do horário, enfim, as peculiaridades do local, para poder chegar a tempo. Senão, para que acionar o bombeiro? Para que ter um bombeiro se não chega a tempo? Muito bem. E nesse deslocamento, desavisadamente, um cidadão conduzindo o seu veículo particular acaba o quê? Colidindo com a viatura do Corpo de Bombeiros, ou ao contrário, a viatura do Bombeiros, né, num desrespeito à sinalização, acaba atingindo o cidadão que estava regularmente na pista, causa uma colisão, e dessa colisão, desse acidente de trânsito, resulta a morte de um civil. Como é que fica essa situação? Veja, vamos lá à nossa posição. Militar em serviço versus civil, né? Uma morte aí não prevista, não querida, mas ocorrida, o crime será de competência da JME. Agora, olha que coisa interessante. E se o militar de serviço tirar a vida de um civil? É aquela ocorrência que eu falei originalmente, que o 90, alguém ligou para o 90, chamou uma viatura, porque estava acontecendo alguma coisa esquisita numa casa vizinha, num bar, né? 1000 situações que podem acontecer. A polícia vai, atenta, né? Já preparada, treinada para o que der e vier, é recebida a tiros, há uma troca de tiros e o delinquente perde a vida, né? Muito bem. Nessa situação, o que acontece? Essa questão, embora sendo um crime militar definido no Código Penal Militar, não mais será da competência da Justiça Militar Estadual, mas sim do júri. Daí nós entendermos o porquê o processo do Carandiru, né, a casa de detenção, que foi exatamente um fato em que a polícia foi acionada para debelar uma rebelião de presos no interior do maior complexo prisional que nós tínhamos, que era o Carandiru, hoje não temos mais, por uma ação governamental, né, que criou presídios, multiplicou presídios pequenos ao longo do estado. Esse fato, então, está sendo processado e julgado no júri, né, como nós já tivemos 2 julgamentos aí esse ano. Bom, e por que isso ocorre? Para a gente fechar esse painel. Em virtude de uma lei que foi editada em 96, a Lei 9299, né, e que hoje encontra
encontra amparo constitucional no artigo 125, parágrafo 4º, porque esta regra da Lei 9299 foi alçada ao texto constitucional. Então, é por isso que, se o civil for vítima de homicídio, esta questão não será processada e julgada no âmbito militar, e ela vai para o júri. Mas, eu aproveito aqui a oportunidade seleta desse público aqui, em sua maioria advogados. O crime continua sendo militar. Por que ele é militar? Por tudo aquilo que nós explicamos. Porque há uma lei definindo quando o crime é militar. Não fosse isso, não haveria um inquérito policial militar para apurar aquele fato pela Polícia Judiciária Militar. E foi o que a Lei 9299 fez. Reconhecendo que o crime é militar, assegurou a investigação desse crime às instituições militares. Quando eu falo instituições militares, estou me reportando às Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, né, se o crime for de integrantes da sua instituição, seja ela cada uma das armas, ou no âmbito estadual da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar. Bom, agora tornando a nossa apresentação um pouco mais aprofundada, vamos falar sobre a estrutura da JMU. Porque, veja, falar do direito militar, eu tenho que falar da JMU e JME, senão não tem graça, né? Seria uma perda de oportunidade nós falarmos aqui especificamente só sobre um ramo. Vamos falar de tudo. Então, com relação à JMU, a nossa justiça mais antiga do Brasil, 205 anos, nós temos aí a primeira instância composta, integrada, estruturada em 12 circunscrições judiciárias militares. Então, todo o Brasil tem aí distribuído, né, as auditorias militares, cuidando do território nacional e subdividido em circunscrições judiciárias militares. Cada circunscrição vai comportar um número de auditorias particular, né? Como São Paulo, por exemplo, né, comporta aqui são 3 auditorias, né, o Rio de Janeiro são 4 auditorias, e assim vai. Rio Grande do Sul são mais 3 auditorias, né, distribuídas e tal. Bom, e aí vem uma questão interessante. Como é que a primeira instância ela é composta? Veja, ela é composta por um juízo colegiado. Isto é uma raridade no Brasil. O único exemplo de juízo colegiado na primeira instância é exatamente a Justiça Militar. Muito interessante. Então nós temos 5 juízes, o juiz togado, o presidente, e linearmente, na mesma mesa, com o mesmo peso de voto, 4 juízes militares. Interessante esta colocação. Isto ocorre, então, no âmbito da JMU e também na JME, igualzinho. Tá? Uma outra... Os colegiados se subdividem em 2 categorias, o permanente e o especial. Por que essa denominação permanente e especial? Porque o legislador assim quis, e se tornou tradicional essa denominação desde o nascimento da Justiça Militar. O Conselho Permanente é aquele que vai ininterruptamente atuar, né, não para nem na Natal nem Ano Novo, ininterruptamente, para todos os casos que ocorrerem envolvendo praças, a base da pirâmide militar, né? Porque quem conhece a instituição militar pode comparar uma pirâmide. O seu comandante é o ápice, né? É o número 1. E depois o escalonamento vem a instituição militar até chegar à base, que é muito maior, evidente, exatamente para atender às necessidades. Então, se nós pegarmos a Polícia Militar, 100 mil homens, nós vamos ter lá o comandante-geral da Polícia Militar, comanda 100 mil homens, mulheres, e na base nós vamos ter lá, evidentemente, o quê? Os soldados da Polícia Militar, que é o grande contingente, né? Deve estar aí na casa, né, 50, 60 mil homens, e a base, a estrutura maior. Depois vem lá as praças, os cabos, sargentos, subtenentes, aí vem os oficiais, e aquilo vai afunilando até chegar, então, o comandante-geral. Bom, então, voltando aqui à exposição. O Conselho Especial, ao contrário do permanente,
ele é formado quando um oficial vem a ser processado. E, quantitativamente, o número de processos no âmbito militar envolve, na maior parte, a maior parte de crimes são praticados pelas praças, por uma questão natural. A base é maior, então a quantidade de crimes é maior. Quando ocorre um crime envolvendo oficial, então aí se forma um conselho para aquele caso, né, para atender efetivamente a questão do juízo hierárquico, que é o princípio essencial no âmbito da justiça militar, ou seja, sempre o superior que julga o subordinado, nunca o contrário. Então vamos imaginar que um tenente praticou um crime, seja ele de qualquer natureza. Então será formado um conselho tendo em vista a patente do réu. Ele é tenente? Muito bem. Então quem poderá julgar o tenente? Superiores hierárquicos a ele. Então se ele é segundo tenente, né, um primeiro tenente, um capitão, um major, um coronel, poderá julgar com tranquilidade. Até mesmo um segundo tenente mais antigo que ele, mas sempre observando essa regra. Bom, vamos falar também da segunda instância da Justiça Militar da União, nossa importante JMU. Nós temos como órgão de segundo grau, órgão recursal, o Superior Tribunal Militar. Esse sim, genuinamente, o mais antigo no Brasil. Quando a gente fala de antiguidade da Justiça Militar, só para fazer uma comparação, muita gente fala do júri, né? O júri é imprescindível, né? Não podemos imaginar o judiciário sem o júri, para julgar as questões mais graves, né, da humanidade. O júri julga as questões mais graves da humanidade. Muito bem, a justiça militar é mais antiga que o júri no Brasil. Tá? Então, para aqueles estudiosos que gostam de lembrar do júri, também vamos lembrar da justiça militar, que ela é mais antiga que o júri aqui no Brasil. Mas, vamos lá. Depois eu deixo aqui as perguntas para o nosso conselheiro da OAB, o nosso doutor Norberto, para explorar isso. Bom, temos 15 ministros na maior corte militar, que vão conhecer dos recursos aí das auditorias militares, subdividido em 10 ministros militares e 5 ministros civis. E aí acontece uma coisa interessante. Marinha, Exército, Aeronáutica. Né? A Marinha e a Aeronáutica, apenas com 3 ministros. O Exército, até por um efetivo maior, com 4 ministros. Nós já temos 10 ministros militares. 5 ministros civis, desdobrados de que maneira? Um que vem da carreira de juiz, né, que está lá na primeira instância e chega ao STM. Agora, por exemplo, nós vamos ter a nomeação de um juiz da primeira instância que vai ser alçado à condição de ministro. Aliás, um dos concorrentes me ligou hoje, disse o seguinte: eu estou na lista de 4 que estão indo ao presidente da República para decisão. Né? Estou torcendo por ele, porque ele ligou, me pediu um apoio, estamos lá torcendo. Né? Mas então, veja, apenas uma vaga desses 15. Depois nós temos uma vaga para o Ministério Público Militar da União, e uma vaga, ou melhor, e 3 vagas para a OAB. Veja que no Superior Tribunal Militar, magistratura e Ministério Público tem assento para apenas um ministro. E a nossa OAB, né, essencial, OAB, não existe processo sem advogado, não existe justiça sem advogado, ela tem assento para 3 ministros no STM. Então veja como a OAB é contemplada na maior corte militar que nós temos no Brasil. Isto é relevante. Relevante eu dizer aqui na semana de comemoração, de congratulação do advogado, e pela escolha do tema, né, que cabe a este estudioso do direito militar. Bom, falamos da JMU, brevemente vamos falar da JME. Veja, e de uma forma muito breve. Por quê? Porque aquilo que foi igual eu não vou demandar muito tempo dos senhores. Aqui em São Paulo, diferente das circunscrições militares federais, que temos lá 12, aqui em São Paulo nós temos 4 auditorias militares. Então veja, a nossa justiça militar, ela é pequena, né? Ao contrário do que acabam dizendo por aí. Até porque, e vai ser objeto de perguntas aí, hoje se fala em extinção da justiça militar.
né? E há de se falar, mas por que nós estamos aqui numa sexta-feira falando sobre o direito militar? Veja, não fui eu que sugeri o tema OAB, foi a OAB que me convidou querendo que discutíssemos o direito militar, né? Então, nós deveríamos colocar a pergunta e até enviar a pergunta para quem está falando de extinção da justiça militar, né? Por que estão querendo a extinção da justiça militar? Primeiro vamos conhecer ela, né? Se tiver alguma coisa errada, vamos corrigir. E se for necessário também, vamos acabar com ela. Mas veja, como é que acaba com uma justiça que é a mais antiga do Brasil? Como é que querem acabar com uma justiça que só presta relevantíssimos serviços para o Brasil? Aquilo que funciona deve ser prestigiado, né? Se tivesse inativo, se não tivesse aí sendo aplaudido pelos advogados, se a OAB não tivesse constituindo as comissões de direito militar, porque não interessa, então vamos ver que a justiça militar não interessa para ninguém, mas é exatamente o contrário. É um campo de trabalho que precisa ser conhecido, né? O advogado pode exercer com muita dignidade o seu ofício, vai ter um ambiente de trabalho respeitadíssimo. Aliás, eu não conheço advogado que atue na justiça militar aqui em São Paulo e que critica a justiça militar, não conheço. Vou completar agora 20 anos de carreira, estou com 19 anos e meio de carreira na justiça militar, eu nunca vi um advogado que fosse a justiça militar, ainda que para conhecer, e saísse criticando a justiça militar. Não conheço, e veja, e olha que eu conheço muitos advogados, e muitos, até porque dou palestra, aí a convite da OAB para o estado todo e tal, e fora do estado também, quer dizer, todos elogiando, e elogiam os nossos funcionários e tal. Mas por que isso acontece? Porque é uma justiça especializada, e se ela é especializada, ela é diferente da comum. E se nós queremos uma justiça exemplar, nós temos que não desconsiderar os bons exemplos. A justiça militar é um exemplo de justiça no Brasil, indiscutivelmente, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual. Alguém há de imaginar uma justiça militar inexistente diante dos crimes envolvendo os integrantes das Forças Armadas? Que juiz vai conhecer de um crime que acontece nas fronteiras, né, no interior dos quartéis, no serviço militar, melhor que o juiz militar? Imagine só o juiz civil julgando uma questão militar. Quanto problema vai haver? A legislação é específica, os deveres são específicos. O dever do militar de enfrentar o perigo, inclusive sob prejuízo da própria vida, só existe para esta categoria de servidores, os militares. Não existe isso para o civil. E nós poderíamos ficar aqui longamente discutindo aí as diferenças do servidor público civil para o militar. A Constituição estabelece deveres, obrigações e proibições apenas e tão somente para os servidores, para os militares. O militar não pode fazer greve, o militar não pode se sindicalizar, não pode ser ligado a partido político, não pode ter uma segunda profissão. São proibições para os militares. E por que isso existe? Porque esta categoria de servidores especiais precisam estar sob um regime duro, rigoroso, de forma tal a poderem responder à altura da sociedade e do Estado. Imagine só uma força armada que não responda ao seu comandante no enfrentamento da defesa do território nacional. Imagine uma tropa da polícia militar que vai ser acionada para conter um distúrbio civil, aí uma depredação aí, indiscriminada a casas, a estabelecimentos e tal, e não responda à altura. Se não for uma tropa militar, vai ser muito difícil um contingente civil atuar com tanta presteza e eficiência. Pelo menos nós não conhecemos uma corporação que tenha a eficiência de uma corporação militar. Mas deixamos de lado essa questão para uma outra discussão. Vamos aqui para a JME. O que nós temos de novidade? A competência cível, que é realizada pelo juiz singular. Apenas ele, o juiz togado, conhece das questões cíveis, não o colegiado. O colegiado vai conhecer dos crimes militares. Tá? Mas aí vem uma novidade. Mesmo no âmbito criminal, o juiz singular vai conhecer dos crimes militares quando exista vítima civil. Então vamos pegar um exemplo. Se houver um homicídio
culposo, não o doloso, porque o doloso nós já sabemos que vai para o júri. Mas se nós tivermos um homicídio culposo, foi vitimado um civil, quem que vai conhecer desse crime? O colegiado? O juiz togado mais os militares? Não, só o juiz singular. Se houver uma lesão corporal, uma agressão do militar de serviço contra o civil, mesmo aqui numa manifestação, e nós vemos aí pelas cenas, pelos registros da imprensa, acontece, não acontece? Nós precisamos saber o que originou aquela agressão, né? Quem foi que agrediu primeiro? Se o policial estava reagindo ou se ele deliberadamente agrediu. Mas essa é uma questão de responsabilidade. Mas esse caso, se ocorrer, ele vai ser conhecido na justiça militar, é um crime militar, e quem vai conhecê-lo? O colegiado? Não, o juiz singular. Então essa é uma diferença substancial da JME para a JMO. Tá? Nós estamos apresentando a justiça militar. Bom, vamos falar também da segunda instância aqui em São Paulo. Temos o Tribunal de Justiça Militar composto por 7 juízes, 4 coronéis da Polícia Militar, veja, mantendo uma simetria lá com os ministros militares. Na JMU são 10 ministros militares, aqui a Justiça Militar Estadual é menor, são 4 juízes militares e 3 civis. Aí sim, paritariamente, um da magistratura, do primeira instância, que é promovido ao cargo de juiz do TJM, um oriundo do Ministério Público e um oriundo da OAB. Aliás, nosso conselheiro Brecalho anunciou palestra ocorrida na sexta-feira passada, de um colega nosso, na verdade o nosso corregedor-geral da Justiça Militar, que é um juiz oriundo da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de São Paulo, né? Pessoa altamente respeitada, titulada, estudiosa, professor e contemplado também nas palestras aqui da UAB. Muito bem. Para a gente resumir e finalizar esse painel, o TJM é subdividido em 2 câmaras, né? O pleno com 7 juízes, os processos de sua competência, e a primeira e segunda câmara com apenas 3 juízes, né? Que trabalham lá na distribuição dos processos em recursos. Aproveito também dizer que a Justiça Militar ela possui uma competência diferenciada, né? Ela não tem só uma competência criminal, mas ela também tem uma competência constitucional, definida, obviamente, pela nossa lei maior. Então, eu vou falar no painel seguinte, efetivamente, a competência do TJM. Não só a competência recursal, mas a competência originária. Se houver, por exemplo, um crime praticado pelo comandante-geral da Polícia Militar, veja, um coronel apenas, dentre 60 de uma corporação que tem 100 mil homens. Este crime, se de natureza militar, ele vai ser conhecido pelo Tribunal de Justiça Militar originariamente. E essa situação existe exatamente na JMU. Quando, por exemplo, um oficial general, seja lá um almirante, seja um brigadeiro, seja um general, pratica um crime militar, quem que vai conhecer desse crime militar? Do oficial general, Marinha, Exército, Aeronáutica, o Superior Tribunal Militar. Então, existe uma razão por isso, tal, né? Prestigiando, evidentemente, a hierarquia militar. Muito bom. Agora sim, aprofundando a nossa palestra, né? Não vamos aí acelerar muito, porque a noite está fria, né? E não queremos que os senhores saiam aqui desagradados da palestra. Mas vamos falar um pouco sobre o crime militar, que eu já defini, que eu já disse onde está previsto no Código Penal Militar, que tem muita gente que não conhece ainda o Código Penal Militar. Ele é de 1969. Veja, tem institutos até mais modernos que o Código Penal Comum. É lógico que com a reforma de 84 do Código Penal Comum, o Código Penal Comum acabou passando na frente do Código Penal Militar. Mas há institutos aí existentes num que não são existentes em outros. Bom, apenas para a gente deixar a mensagem aqui. Quando a gente fala em crimes militares, nós temos 2 categorias. O crime militar próprio e o crime militar impróprio. É fácil gravar. Crime militar próprio é aquele que só pode ser praticado pelo militar. E o crime militar impróprio é aquele que também pode ser praticado pelo civil.
pelo militar também, mas também pelo civil. Tá? E uma outra abordagem. O crime militar próprio é aquele exclusivamente previsto no Código Penal Militar. Exemplo: deserção, insubordinação, dormir em serviço, abandono de posto, são crimes genuinamente militares. Só vamos encontrá-los no Código Penal Militar. Tá. E o outro rol de crimes que nós conhecemos: o homicídio, o furto, a calúnia, o peculato, né? A corrupção. Veja, esses crimes todos que eu exemplifiquei são existentes no Código Penal comum e nas legislações extravagantes. Então, essa segunda categoria, se existente no Código Penal Militar, recebe a denominação, pertence à categoria dos crimes impróprios. E isto é tão importante que a nossa lei maior estabelece lá no artigo 5º, inciso 61, 4 tipos de prisão para o militar. Para o civil, apenas 2, mas para o militar, 4. Então veja, estamos falando de direitos e garantias individuais. O artigo 5º que diz o seguinte: ninguém será preso, né, senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade competente. Veja quanto requisito. Salvo o flagrante delito ou as transgressões disciplinares e nos crimes propriamente militares. Então, o que ocorre? Para o civil, apenas em 2 hipóteses: por ordem do juiz ou em flagrante delito. Para o militar, além dessas 2 hipóteses comuns, a transgressão disciplinar, prevista no regulamento disciplinar, e o crime propriamente militar, que é aquele que o comandante prende, independentemente do conhecimento do juiz. O juiz vai ser comunicado a posteriori, não anterior à prisão. É diferente. Por exemplo, se vai haver uma prisão temporária, o delegado representa ao juiz sobre a prisão temporária, né? E aí o juiz autoriza. No âmbito do crime militar, não. O comandante prende e depois comunica o juiz. É próprio, específico dos crimes militares. Previsto, então, como eu falei, na nossa Constituição Federal. Bom, vamos avançar. Não quero aqui tomar muito tempo nessa apresentação, para a gente ficar mais à vontade para os debates. Muito bem. A competência criminal, como eu falei, nós temos aí a auditoria militar, a vara criminal militar, se quiserem assim anotar, onde ali existe o juiz de direito, que tem a sua competência, quando envolva vítima civis, né, quando os crimes tenham como vítima o civil, e os conselhos de justiça, onde o juiz togado, o juiz de direito, preside o conselho. Aqui fazendo um paralelo, se a gente for lá no júri, o que acontece no júri? Quem preside o conselho de sentença? Não é o juiz de direito? Sim, ótimo. Tá, o que tem de diferença do júri, então, para a justiça militar? Tem muita diferença. Tudo é diferente. Em primeiro lugar, na verdade, na justiça militar nós temos juízes, não jurados. O juiz togado é juiz tanto como os seus colegas temporários militares. E o voto do colegiado, ele é dividido em 5 juízes, dentre os quais o juiz de direito. Vamos ao júri. O que acontece? O juiz de direito preside, mas ele não julga. Ele preside, ele não vota. Quem que decide? Os jurados, que não são juízes, que não são formados de direito, que não tem nada a ver com direito. São pessoas do povo que foram sorteados, convocados para o Tribunal Popular. Então tudo é diferente, inclusive até os valores. Por isso que às vezes a gente vai ver um crime militar, você fala, puxa, mas por que é diferente o discurso, né? A estratégia do advogado para atuar, etc. Porque é diferente. A estratégia usada no júri não pode ser usada na justiça militar e vice-versa. A justiça militar é técnica. Tem um juiz de direito que está ali e vai julgar a matéria. E tem os juízes temporários, que são superiores hierárquicos do réu,
são conhecedores natos, são professores daquela matéria que está sendo apreciada. Imagine só uma arma que foi disparada acidentalmente e que vitimou uma pessoa. Será que o juiz de direito vai ter conhecimento do armamento, das especificidades, particularidades da arma para poder decidir aquela questão? O juiz vai se preocupar com o direito e os militares vão dizer não. O militar agiu errado, não deveria estar portando a arma dessa forma. Aliás, não poderia nem estar portando essa arma, etc. Porque isto descumpriu a regulamentação existente nas Forças Armadas. E veja, esse conjunto de valores é que vai permitir à justiça militar elucidar, equacionar os crimes militares. Né? Por isso que eu vou, ao final, convidar todos, já faço esse convite desde já, para conhecerem a justiça militar, ver como são os trabalhos, né? Vão sair engrandecidos, com certeza, né? Até pelo conhecimento e tal. Bom, a segunda instância, aí sim vou falar para os senhores, a competência dos recursos ordinários, cíveis e criminais, da primeira instância, e duas questões importantíssimas. Esta sim, competência originária. Para o militar ser demitido da polícia militar, o oficial perder o seu posto ou patente, ele tem que se submeter a um julgamento pelo tribunal militar. O oficial não perde o posto e a patente simplesmente, por exemplo, porque o governador resolveu. Não. O oficial tem vitaliciedade. Ele tem uma garantia constitucional de que ele só perde o cargo se aquela questão for decidida pelo tribunal competente, o tribunal militar, no caso de São Paulo, os tribunais de justiça, onde não existe o tribunal militar, no âmbito da JMU, STM. Tá, e um outro processo, também muito interessante, que é a perda da graduação das praças. Existe uma diferença entre esses processos, mas para a gente resumir, quando a praça é processada criminalmente, e venha a ser condenada a mais de 2 anos, ela também não perde a graduação. Ela fica condicionada a um exame, a um julgamento ético-disciplinar pelo Tribunal Militar, que vai aferir se aquela condenação criminal torna incompatível o militar para continuar integrando a instituição militar. E vamos dar um exemplo aqui. Imagine um militar que cometeu um crime culposo. Estava conduzindo uma viatura, ficou desatento e veio a tirar uma vida. Será que aquele crime culposo vai incompatibilizar o militar de continuar na sua instituição militar? Com certeza vamos dizer que não, porque o crime culposo sequer foi querido, né? Ele aconteceu por uma falha, por uma negligência, por uma imprudência ou até por uma imperícia. Então, esse é um caso que o tribunal vai falar, não, isso aqui não tem incompatibilidade. Agora, vamos pegar um exemplo diferente. O militar que, usando a farda, vai abusar dela e vai praticar crimes dolosos, tráfico de entorpecente, corrupção. Este tipo de crime, muito certamente, com uma condenação já definida, o tribunal militar vai julgar a matéria, vai examinar a vida do policial, aquele crime que já está julgado e não vai ser mudada a decisão, e vai dizer se ele é compatível ou não ao continuar na instituição militar. Então veja que no âmbito militar existe toda esta garantia para o militar. Lógico que contrapondo a todas as exigências, proibições, vedações pela lei maior. Bem, já estamos partindo do meio para o fim. Só para falar um pouco sobre a competência civil, até agora eu falei sobre o crime, vamos falar um pouquinho sobre a competência civil. Já sabemos o que significa a matéria civil, ações judiciais contra atos disciplinares. Essa matéria é tratada com base no nosso Código de Processo Civil, e aí nada de novo, né? Daquilo que nós já conhecemos. Os atos disciplinares estarão definidos em lei, portanto, com assento, com amparo constitucional.
no nosso regulamento disciplinar. Aqui em São Paulo, falando aqui de São Paulo, que eu poderia falar das Forças Armadas também, poderia falar da Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas nós vamos dizer, o Estatuto Militar disciplinar é aquele que vai ser matéria, então, cível. Todas as discussões que envolvam o regulamento disciplinar, hoje, não são mais discutidas na Fazenda Pública. Antes de 2004, data da promulgação da nossa reforma do Judiciário, eram tratadas na Fazenda Pública ou na Justiça Federal no âmbito da JMU. A partir de 2004, passaram a ser exclusivamente da JME. Então, se um advogado vai entrar aí com uma anulação de punição, vai entrar com uma reintegração, policial que foi excluído da Polícia Militar, foi absolvido lá no júri, inexistência do fato, onde ele vai buscar essa reintegração? Na JME, não mais na Fazenda Pública. Muito bem. Falei da competência civil, vamos falar da competência constitucional, originariamente definida, disciplinada na nossa lei maior, para o Tribunal Militar. Perda do posto patente, o processo de indignidade ou incompatibilidade dos oficiais, o conselho de justificação, a perda de graduação nas praças e o processo especial. Cada um desses processos tem uma particularidade. Efetivamente, nós não temos tempo para falar de todos eles. Mas o que eu quero aqui colocar aos senhores é que há uma complexidade de competências no âmbito da Justiça Militar que não só é conhecida, né, mas que efetivamente é uma radiografia do que ela efetivamente presta no dia a dia. Quem não conhece a Justiça Militar, fala, mas eu nunca ia imaginar que isso existisse. Está aqui uma breve exposição aos senhores. Tá? Resumidamente, os processos aqui colocados, ora são de oficiais, ora são de praças, decorrem ou não de uma condenação criminal acima de 2 anos, né? Ou podem se originar de um processo administrativo. Exemplo, vamos pegar aqui o Conselho de Justificação. O Conselho de Justificação ocorre quando? Como? Se o comandante-geral da Polícia Militar resolver demitir da corporação militar o oficial, por quê? Porque ele claudica nas funções, ele não é um bom oficial, ele incorreu em práticas abomináveis, né? Não permitidas, ele está usando a instituição para outros fins ilícitos. O comandante-geral tem a iniciativa o quê? De representar este oficial ao secretário de Segurança Pública, instaura-se um conselho, um processo demissório que se chama Conselho de Justificação, que tramita na instituição militar, com ampla defesa, com a presença do advogado, todas as garantias. Se concluir que o oficial não tem capacidade para continuar na instituição militar, esse processo é remetido ao Tribunal de Justiça Militar. E ali haverá o julgamento ético-disciplinar desse oficial. E é o tribunal, é o Poder Judiciário que vai dizer, no fim da linha, se aquela conduta que originou aquele processo, aquela acusação procede ou não procede. Então, uma particularidade dentro dos processos tal. Bom, agora sim, o ponto alto da nossa palestra. Eu poderia ficar apenas aqui, contar casos, contar exemplos, mas eu quis um pouco ir além, para brindar os senhores aí que nessa sexta-feira vieram nos prestigiar. Resumidamente, áreas de atuação dos nossos advogados, área de atuação dos futuros advogados. Muitos aqui são estudantes, estão fazendo aí o exame, o concorrido exame da OAB, que nós já superamos. Eu já fiz exame da OAB, eu já sou inscrito da OAB, né? Sou juiz, mas já com direito adquirido. Já tive aí o meu, né, as minhas horas aí, horas desacordado aí, estudando para o rigoroso exame da OAB. Hoje, inclusive, está mais difícil ainda, com certeza, porque aumentou o número de concorrentes, então acaba sendo mais difícil, tudo é mais difícil, né? Bom, mas vamos lá. Nós temos, então, o direito penal militar, tá? JME, JMU. Nós temos o direito civil militar, que ocorre na JME estadual ou na Justiça Federal no âmbito da União,
porque a União ainda não foi reformada, então é a Justiça Federal que conhece do direito civil lá. Se um militar federal for excluído da Força Armada e ele quiser ser reintegrado, onde ele vai discutir isso? Na Justiça Federal. Por quê? Porque na Justiça Militar ela só cuida do crime. Muito bom. O direito administrativo militar. Esse sim, próprio, exclusivo das varas da Fazenda Pública. Imagine só um militar que tenha uma vantagem lá, não recebida, reduzida ou excluída dos seus vencimentos, né? Ou uma questão de transferência, ou uma questão até de promoção por bravura. Veja só, promoção por bravura, instituto genuinamente militar esse. Imagine só um policial militar que vê alguém que se atira ao rio Tietê, e ele está passando por ali, ele para o seu veículo, mas quem é esse maluco que está aí no Tietê? Né? Tira lá as vestes, lá, enfim, o mínimo, tal, etc. Salta no rio Tietê e vai lá salvar aquele cidadão que está ali. Acontece isso? Acontece. Esse gesto nobre, né, com sacrifício inclusive da própria vida, é um gesto que poderá certamente levar aquele militar a ser promovido por bravura. A legislação prevê esta disciplina. E aí eu vou contar uma coisa para os senhores. Há muito tempo a instituição militar aqui em São Paulo não promove por bravura. O doutor Norberto aqui sabe muito bem disso, o doutor Bericari. E o que acontece nesses casos? A corporação entende que não vai promover, por N motivos lá, inclusive motivos políticos, né? Porque se começar a promover e tal, não configurou. Aí o que acontece? Aí os advogados vão ao judiciário, levam aquela questão e, para nossa satisfação, conseguem a promoção por bravura do militar. Muitos advogados vêm lá se regozijar lá, se contemplar, dizendo o seguinte: olha, eu consegui a promoção post-mortem até do policial militar. Tudo isso próprio da legislação que, volto a dizer para os senhores, afeta a Fazenda Pública. Tá? Finalmente, o direito administrativo militar disciplinar. Aquele que ocorre no dia a dia, de uma maneira imensurável, envolvendo 100 mil homens nos quartéis, só falando aqui de polícia militar. Não estou incluindo aqui as Forças Armadas, porque lá também existe. Então imagine a quantidade de procedimentos e processos que comportariam a atuação de um advogado, e é um campo ainda inexplorado, pouco conhecido, ignorado até, poderíamos até afirmar. Né? Então, obviamente, esse espaço poderá ser ocupado para aquele advogado que queira incluir no seu escritório mais uma pasta, direito militar. Né? Muito bem. Finalizando, se eu vou tratar do direito penal militar, eu não posso deixar de conhecer o Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar e a Lei de Organização Judiciária Militar. Né? Então, veja, nós não temos tantas leis espersas, extravagantes, que eu perco de vista. Não. No âmbito militar, a questão é bem enxuta. Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar e Lei de Organização Judiciária. Não mais que isso. Muito bem. E no direito civil militar? Eu tenho que ter a ferramenta de trabalho, que é o Código de Processo Civil. Eu tenho que conhecer o regulamento disciplinar, que aqui no Estado de São Paulo é uma lei complementar, tá certo? 893 de 2001. E eu tenho que conhecer as famosas instruções provisórias, né, doutor Norberto? Instruções provisórias da Polícia Militar, que diríamos o seguinte: é o Código de Processo Disciplinar Administrativo Disciplinar. É aquele que vai dar vida ao regulamento disciplinar, vai estabelecer as formalidades, número de testemunhas, né, o rito, se é breve, se não é. Aliás, uma das alterações da I-16PM que eu soube, recentíssima, é a audiência una, assim como ocorre hoje no processo penal comum. Né?
Isso, e o interrogatório, que passa a ser o último ato e não o primeiro ato. Mas se a gente for entrar em minúcias, nós ficamos aqui alguns dias falando, né? É só uma passada aí muito rápida dessas questões. Vamos ver se nos debates a gente consegue ampliar isso. Com certeza, o doutor Norberto à frente dele. O direito administrativo militar, só para não fugir daquilo que eu falei, nós temos uma lei de vencimentos da Polícia Militar, a Lei Complementar 731/93. Quantas questões não surgem aí na relação jurídica dos quartéis envolvendo a lei de vencimentos? Onde vai ser conhecido isso? Vara da Fazenda Pública. O advogado vai atuar obrigatoriamente ali. A lei de inatividade da Polícia Militar, os afastamentos, as agregações, as licenças de saúde, o tempo para aposentadoria, o tempo para passagem para reserva, reforma. É um aparato muito grande dessa legislação previsto na lei de inatividade nossa, que é o Decreto-Lei 260 de setembro. A lei de promoções, essa que eu acabei de dizer, citando o exemplo aí do Rio Tietê, né, que envolve praças, a lei 3.159 de 55, veja como antiga essa lei, muitos não tinham nascido aqui, né? Maioria aqui. E a de oficiais, que é mais antiga ainda, a 13.654 de 43, doutor Norberto, 43. Eu já era nascido. Já era nascido, já jogava bola, já jogava bola. Já chorava. Né? Muito bem. O direito administrativo disciplinar, sem dúvida, envolvendo aí o Estatuto dos Militares, que é uma lei federal, 6.880/80, a legislação complementar das Forças Armadas, a lei complementar 97 e 99, essa que, inclusive, disciplinou o poder de polícia para as Forças Armadas na área de fronteira. Olha que matéria importante essa, hein? Imagine as nossas fronteiras sem as Forças Armadas. Imagine a nossa segurança sem as instituições militares. Imagine as nossas instituições militares sem a justiça militar. São pontos de reflexão. Principalmente para a gente levar até o conhecimento daqueles que não conhecem a justiça militar, para aqueles que querem mudar a justiça militar, para aqueles que querem extinguir a justiça militar. E vem a pergunta, por quê? A justiça militar está incomodando quem para ser extinta? E aí eu não preciso responder. O silêncio já fala por si só. Muito bem. Regulamento disciplinar e 16 PM, já falei. Agora sim, para a gente não deixar aqui os senhores, né, sem fonte de consulta, vamos indicar aqui 4 obras contemporâneas, atuais, que os senhores poderão conhecer, né, adquirir ou visitar o próprio TJM, lá na biblioteca verão essas obras. A recente coletânea de estudos do Tribunal de Justiça Militar, 2012, Direito Militar, Doutrinas e Aplicações, de 2011, aliás, essa que tem a participação do nosso doutor Norberto aqui, do presidente Luiz Flávio Durso, né, e outros nobres advogados, que compõem o doutor Dirceu Torrecinas Ramos, Ives Gandra Martins, e vamos aí afora, né, que compõem essa obra, a doutora Silvia Ono, aqui, que está aqui presente, advogada, militante na Justiça Militar. A Justiça Militar e as Peculiaridades do Juiz Militar na Atuação Jurisdicional, uma obra de 2003, essa de minha autoria. Temas de Direito Militar, também de minha autoria, né, Editora Suprema Cultura, aí de 2004, onde a gente fala um pouco aí daquilo que nós trouxemos aos senhores, especificamente daquilo que eu falei sobre hoje aos senhores, resumindo aí a minha palestra. Primeiros comentários sobre a reforma da Justiça Militar e os seus efeitos, publicada na Revista dos Tribunais 853-442/483. Quem quiser conhecer com mais profundidade essa nossa palestra, pode ir lá procurar no volume 853 da Revista dos Tribunais. O Instituto da Suspeição no Processo Penal Militar,
também de nossa autoria, Coisa Julgada e a Lei 9.099, Juizado Especial e a Competência da Justiça Militar, publicada nessa revista que vai ser sorteada aqui hoje aos senhores, e um site que eu recomendo, aqueles que quiserem aí sim já navegar, né, na internet, ferramenta essencial no dia a dia, o www.jusmilitares.com.br. É um site fantástico, o melhor do Brasil, né? Responsável é o Dr. Jorge César de Assis, um dos ícones do direito militar no Brasil, já esteve aqui em São Paulo, ao nosso convite, nosso amigo pessoal, a quem deixamos um abraço, aí certamente ele vai saber da nossa referência. Vale a pena ser conhecido este site. E aí as obras, para ninguém se perder aí, no volume de tantas obras nas livrarias, né, as obras que nós acabamos de comentar aqui. Né, o Direito Militar, esta obra tem 964 laudas. Por que eu sei disso? Porque eu sou autor e coordenador dessa obra. Nós fizemos o lançamento dessa obra aqui na OAB São Paulo e também no Superior Tribunal Militar em Brasília. Né? É uma obra para quem quiser conhecer o direito militar amplamente, está aí uma obra que não pode deixar de ser conhecida. A coletânea de estudos do TJM, pelo seu recém-lançamento, é também uma obra fundamental. O doutor Norberto já recebeu a dele aqui, né, doutor Norberto? Está aqui, o autógrafo. A Justiça Militar e o Juiz Militar, onde numa pequena obra, que foi, na verdade, fruto da minha especialização em Direito, né, eu tornei, então, a minha monografia um livro que fala sobre o Juiz Militar e sobre a Justiça Militar. Editora Juarez de Oliveira. Temas de Direito Militar, esta pela nossa editora Suprema Cultura, aqui uma editora aqui do Cambuci, São Paulo, especializada em Direito Militar. E, finalmente, para encerrar mesmo aqui a nossa palestra, chega de ouvir aqui o palestrante falar, agora vamos para os debates calorosos, para as questões do Dr. Norberto, as questões do Dr. Brecário, Dr. Rides, doutora Silvia Ono, com certeza. A nossa Justiça Militar merece ser conhecida. Ela está localizada aqui na Doutor Vila Nova, praticamente vizinha à Universidade Mackenzie, Consolação, facinho de chegar, metrô República, metrô Consolação, o nosso fone da Justiça Militar. Importante para quem quiser na Justiça Militar conhecer a página do TJM, para ver as atividades, ver a história, ver a composição, ver a jurisprudência. Olha que ferramenta maravilhosa hoje, né? Os tribunais têm a sua página, têm a sua jurisprudência, conhecer como os juízes pensam nos casos. Tal. Ainda hoje eu vi uma notícia fabulosa no Superior Tribunal de Justiça, doutor Mercado, a ministra Nancy Adringe, ele inaugurou uma ferramenta a mais, que é a audiência online com os advogados. Que coisa maravilhosa isso, que ferramenta, né, moderna, envolvendo e otimizando a tecnologia, né? Então, um advogado que eu não sei, foi uma advogada, aliás, nome Patrícia, se eu não me engano, eu não lembro agora se é do Rio de Janeiro, que teve a primeira audiência de São Paulo. Exato. Então, veja, vale a pena a gente conhecer o nosso e-mail. Senhores, eu agradeço a atenção, né? Me coloco à disposição para as questões. Aqui em São Paulo, a Comissão de Direito Militar. Então, esse é um fato significativo, importante. Este fato aqui o doutor Norberto poderia até depois dizer com mais tranquilidade, porque ele foi designado o primeiro presidente da Comissão de Direito Militar. Não é isso, doutor Norberto? Então, não poderia deixar passar este registro histórico. E veja, aqui em São Paulo, né, com a grandeza de São Paulo, com a qualidade dos advogados que né, possuem habilitação aqui, o cadastro, a carteirinha de advogado aqui em São Paulo, nós tivemos o primeiro Congresso de Direito Militar, aqui na gestão já do doutor
Norberto Gomes, que está aqui. Aliás, um congresso que foi contemplado aí de êxito, né, maravilhoso, e marcou aí a Comissão de Direito Militar. E a partir deste marco, as subseções da OAB começaram a criar, então, a sua Comissão de Direito Militar. E aqui, só para concretizar esta introdução, que confesso para os senhores não foi programada, está sendo de improviso, nós vemos aqui presente o nosso doutor Rides aí, na Comissão de Direito Militar de Santo Amaro. Muito bem. Dito isso, eu faria uma retrospectiva, já abordando o tema agora, recente, né? A emenda 45 à reforma do Judiciário. Aqui começam as grandes mudanças no âmbito do direito militar e da própria justiça militar, né? Veja, justiça militar é um segmento do Poder Judiciário, é um segmento especializado do Poder Judiciário. Daí nós temos, em todo o Brasil, em todas as unidades da Federação, a justiça militar presente, seja em primeira instância ou até mesmo em segunda instância, com uma leve oscilação, né? A primeira instância existe em todas as unidades da Federação, que é o juízo de primeiro grau, que vai conhecer os crimes que envolvam os militares estaduais, né? Nós vamos falar aqui de militares. Quem são os militares no Brasil? Segundo a nossa Carta Magna, os militares no Brasil são os militares federais ou da União, alçada criminal, foram extintos para serem englobados pelo Tribunal de Justiça. São Paulo, como é que ficou? São Paulo passou a ter, então, dois tribunais. O Tribunal de Justiça, né, e o Tribunal de Justiça Militar. Assim também ocorre no estado de Minas Gerais e no estado do Rio Grande do Sul, que são os únicos três tribunais, os únicos três estados que possuem o Tribunal Militar. Nos demais estados do Brasil, as unidades da Federação, inclusive o Distrito Federal, possuem como órgão de segunda instância o TJ. Então, são os desembargadores que conhecem dos recursos dos crimes militares realizados nas auditorias militares, né? As auditorias militares nada mais são do que a denominação tradicional, que vem lá de Roma, auditoria, equivalente à vara, né? A vara criminal. Hoje, inclusive, no âmbito estadual, nós temos a auditoria civil, né? Seria inimaginável aí, antes da reforma do Judiciário, se imaginar matéria civil na Justiça Militar, mas isso é uma realidade decorrente, então, da reforma do Judiciário. Muito bem. A celeridade dos processos, né, que foi incorporado ao rol de garantias individuais, fundamentais, né, importantíssimo, como garantia ao cidadão, né, em especial o advogado que representa e que defende os interesses do cidadão, e as alterações na Justiça Militar. Essas eu vou deixar para falar ao longo da palestra, né, que serão aquelas, me parece, mais interessantes aos senhores. Muito bem, comecemos então aí pelo mapeamento constitucional da Justiça Militar e, obviamente, estaremos falando do direito militar, que é a ferramenta aí de competência das justiças militares, né? Não só das justiças militares, porque nós vamos falar do direito administrativo militar, nós vamos falar do direito disciplinar militar, nós vamos falar também do direito previdenciário militar, nós vamos falar do direito administrativo militar. E veja, todos esses segmentos. Bem, a programação de hoje ela é voltada exatamente para o direito militar, o mercado de trabalho para os advogados. Então, com este intuito, nós vamos aí tentar fazer uma conexão entre o direito militar, entre a justiça militar, entre as instituições militares e o campo reservado ao advogado para atuar nas diversas instâncias, nas diversas esferas, né? Eu sei que muitos aqui nunca tiveram contato com o direito militar.
né? Outros são atuantes, são renomados, são pós-graduados, né? E eu vejo aqui muitas fisionomias aí que conheço, são amigos nossos, né? Se eu for nominar aqui, eu vou me perder. Então, eu faço um cumprimento genérico. Mas quero acreditar que a maioria dos presentes aqui não tiveram contatos ainda com o direito militar. Então, a ideia é exatamente essa. Nós falarmos sobre este campo muito antigo, que é o direito militar, que é a justiça militar, que há exatamente 205 anos existe, né, e é prestigiado no nosso território brasileiro, né? Em 1805, o direito militar aqui é oficializado com a vinda da família real, Dom João VI, quando institui, quando funda, quando cria a justiça militar. A justiça militar, que é a época, né, do Império, tal, Estado unitário, né, genuinamente brasileira, passou a ser o marco de nossa justiça no país. É a justiça mais antiga, indiscutivelmente. Todavia, também é a justiça menos conhecida. É a justiça especializada no nosso país, ao lado da justiça do trabalho, da justiça eleitoral. Todavia, é uma justiça desconhecida por vários motivos. Primeiro, porque o direito militar não existe na graduação do direito. Existem cursos aí esporádicos a nível de pós-graduação que tratam do direito militar. Isso nós estamos falando no Brasil, né? Se nós formos computar hoje, nós teremos aí 3 ou 4 cursos de pós-graduação no Brasil, não mais que isso, tratando do direito militar. Poucas exceções na graduação, tendo lá uma previsão no programa curricular do direito militar. Então, por esses fatores todos e outros mais que nós poderíamos enumerar, acabamos tendo o direito militar desconhecido. Então, a proposta nossa, da OAB, em escolher essa palestra, efetivamente, é trazermos aqui aos senhores este universo, este horizonte, que vai possibilitar ampliar o raio de atuação profissional. O que nós temos verificado aí no dia a dia é que este número respeitado, volumoso de advogados, né, eu queria aqui aproveitar a doutora Antônia, que é lá do Piauí, eu não sei quantos advogados o Piauí tem. Eu sei que São Paulo são 350 mil. A doutora saberia dizer? Não saberia dizer. Mas evidentemente que deve ser um número bem inferior a São Paulo e tal. Então, esses 350 mil advogados, o que nós temos observado? Algumas áreas do direito, elas estão congestionadas, elas estão até, vamos dizer, muito disputadas, né, pelo volume de advogados. O número de faculdades que nós temos, né, que é também muito grande, o número de formados ano a ano. Todavia, né, no que tange ao direito militar, ainda o direito militar é um desconhecido, é um campo pouco explorado. Tá? Isso tanto na esfera judicial como na esfera administrativa. E é aquilo que nós vamos expor aqui para os senhores. Né? Então, dentro desta breve introdução, né, vou procurar ser breve na introdução, nós vamos abordar o tema. Não poderia aqui também deixar de registrar alguns pontos importantes aqui da própria OAB, né, que cedia e que está sendo aí congratulada nesta semana, né, porque ela é a casa do advogado. Veja só, a gestão do presidente Luiz Flávio Duros, nosso respeitado e sempre presidente da OAB, inaugurou Marinha, Exército, Aeronáutica, nossas Forças Armadas e os militares estaduais, né? Os policiais militares e os bombeiros militares. Aqui em São Paulo, como praticamente exceção, nós temos uma única corporação estadual contemplando, né, diversos serviços na grandiosa e gloriosa Polícia Militar, e o Corpo de Bombeiros é um desses serviços integrado à Polícia Militar. Mas na maioria das unidades da Federação nós temos a Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiros Militar. Né? Muito bem. Então, voltando aqui à nossa emenda 45. Alguns pontos eu elenquei aqui para
nós fazermos uma pequena reflexão. A emenda 45 reformou parcialmente o judiciário, né? Houve um fatiamento aí na reforma, na PEC, né? na proposta de emenda constitucional, e no que tange à justiça militar, apenas a justiça militar estadual foi alcançada pela reforma do judiciário, de forma tal que as mudanças, as inovações existentes no âmbito estadual ainda não ocorreram no âmbito federal. E nós vamos ver uma flutuação entre competência, entre estrutura da JME, Justiça Militar Estadual, da JMU, Justiça Militar Federal. Vamos lembrar aí alguns pontos marcantes aí da reforma do judiciário, a súmula vinculante, né, que tantas questões já dilucidou, já instituiu no nosso ordenamento jurídico, né, pela nossa mais alta corte, o Supremo Tribunal Federal. Foi criação, então, da emenda 45. A extinção das férias coletivas dos juízes, né, que era algo reclamado, e isso aconteceu, né, obra também da nossa reforma. A extinção dos tribunais de alçada nos estados, aqui diretamente envolvendo a justiça militar. Veja, com a extinção dos tribunais de alçada, o que ocorreu? Os TACs, né, os tribunais de alçada civil ou criminal, aqui em São Paulo tínhamos o saudoso Tribunal